Olá, seja bem-vindo ao curso Capacitação Teológica. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando nessa jornada, nessas aulas sobre Cristologia. Quero, antes de dar continuidade aqui à nossa aula, convidá-lo para fazermos uma oração. Amado Deus e Pai, mais uma vez queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos, agradecê-lo pelas bênçãos e pedimos que neste momento que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, para que tudo aquilo que aprendermos possamos colocar também em prática em nossa vida. Abençoe a cada um de nós, pedimos o nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior, onde estávamos falando sobre pecado e salvação. Eu quero fazer aqui um pequeno resumo. Você sabe que pecado é algo muito complicado, mas na palavra de Deus nós encontramos que pecado é hamartia. Hamartia significa errar o alvo. Na realidade, errar o alvo, nós estamos errando aquela grande lei que foi estabelecida por Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Isso é errar o alvo. Quando a pessoa deixa de amar a Deus e quando coloca o eu em primeiro lugar, né, que é o egoísmo, ela está errando o alvo. Errar o alvo, ser contaminado por hamartia, leva então uma pessoa a cometer anomia, que é a transgressão da lei de Deus. Ou a própria hamartia é a transgressão da lei de Deus, porque a lei de Deus é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós vamos falar agora sobre o resultado do pecado. A partir do momento que o pecado entrou nesse mundo, nós vimos que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram infectados, né? Essa é a palavra mais acertada, infectados pelo pecado. Leia comigo aqui essa declaração que está em Caminho a Cristo, página 62. Era possível Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus, mas deixou de o fazer. E devido ao seu pecado, nossa natureza se acha decaída e não podemos tornar-nos justos, visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. É bem claro para Ellen White que a natureza humana ela foi manchada, ela foi maculada por uma condição que é chamada essa condição de pecado. A natureza pecaminosa herdada pela humanidade é uma condição. E lá em Salmo capítulo 51, verso 5, diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então Davi, ele entendia muito bem, não é? Essa condição herdada que cada ser humano herda a partir do momento que é gerado. Herda a condição de pecador. Vamos ler outro texto que está em Romanos 3, capítulo 10, verso 12. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Então essa é a condição do ser humano na face da terra. Você se lembra daquele episódio que aconteceu com Jesus, do jovem rico? Quando aquele jovem rico se aproximou de Jesus e fez aquela pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus? Primeiro Jesus diz assim: por que você me diz a respeito daquilo que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Observe que Jesus ele fez uma afirmação interessante. Porque o que Jesus realmente queria dizer para aquele jovem é que ninguém, mas ninguém que nasce nesse mundo estaria apto a praticar qualquer ato de justiça ou qualquer ato que poderia ser apresentado diante de Deus como mérito para a sua salvação. Foi por isso que Jesus ele disse: bom, somente um. O único que poderia
produzir um ato de bondade ou qualquer ato para merecer justiça, esse seria apenas Jesus. Porque Jesus, ele nasceu de forma singular, isso nós vamos ver um pouco mais para frente. Nós vamos ler agora esse outro texto que diz assim: Deus declara, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. Todos têm a mesma natureza pecaminosa. Todos são suscetíveis de cometer erros. Ninguém é perfeito. O Senhor Jesus morreu pelos que erram, a fim de que fossem perdoados. Não é nossa obra condenar. Cristo não veio para condenar, mas para salvar. Se Jesus ele viesse a este mundo para condenar, todos estariam condenados já, porque todos já nascem condenados. Então Jesus não precisaria vir a este mundo para condenar ninguém. Na realidade, Jesus ele veio para salvar. Veja essa outra passagem aqui que diz assim: é da natureza do pecado espalhar-se e aumentar. Desde o pecado original de Adão, de geração em geração, ele se tem espalhado como uma doença contagiosa. Principalmente esses dias que nós estamos vivendo aí do Covid-19, não é? Dessa contaminação, dessa pandemia, fica bem claro isso para nós. E aqui nós poderíamos até tirar uma lição. Enquanto as pessoas estão preocupadas, não é, com a contaminação aí do Covid-19, é claro, tem que estar, mas a maior contaminação, nós nascemos já com ela, que é o pecado. O Covid-19 pode até tirar a vida de alguns, mas o pecado, ele pode tirar a vida de todos. O resultado ou o salário do pecado, segundo a própria revelação, é a morte. O quanto, não é, seria pago hoje para uma vacina que livrasse uma pessoa do Covid-19? As pessoas dariam muito valor. Talvez uma pessoa que esteja contaminada, uma pessoa que esteja diante da morte, daria tudo o que possui para poder se livrar da morte. Mas essa mesma verdade relacionada à questão do pecado não é observada. As pessoas ouvem, as pessoas sabem que são pecadoras, mas não quer fazer nada, absolutamente nada, para mudar essa condição. E o único que pode mudar essa condição, o antídoto para esse vírus, é o sangue de Jesus. Somente o sangue de Jesus pode nos livrar. E aqui, continuando a leitura, ela diz assim: quando o mundo ainda estava em sua infância, o pecado se tornou temível em suas proporções. O ódio à lei de Deus e seus seguros resultados, o ódio a todo o bem, tornou-se universal. Em outro lugar, nós encontramos aqui: porque segundo o homem interior, disse Paulo, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 22 a 24. O homem de Romanos, né, o próprio Paulo, é claro, fala da situação entre o pecado e a salvação, a condição do homem no pecado e a salvação, que o homem não pode fazer absolutamente nada para sair dessa condição, a não ser aquela pessoa que ela encontra a salvação em Jesus Cristo. Paulo, sabendo disso, e aqui ele faz um contraste, né, entre o querer fazer a vontade de Deus e o não fazer, porque ele diz assim: como homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas na realidade eu encontro em mim uma guerra tremenda, que é querer fazer o bem, e esse bem eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então é uma luta, é uma lei, e ele diz que ele encontra esta lei onde? Vejo nos meus membros outra lei. Quer dizer, a condição da pecaminosidade que leva a pessoa a transgredir a lei de Deus. E Paulo
fica até desesperado ao ponto de dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Em Romanos 8, verso 1, ali ele encontra a solução então. Ele diz assim: mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em João capítulo 15, verso 5, nós encontramos isso bem claro. Jesus, falando sobre a analogia da videira, ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então João, aqui ele relata aquilo que Jesus havia dito. Jesus ele foi bem claro, dizendo que se nós não estivermos ligados nele, nós não podemos fazer absolutamente nada. Jesus é a videira, nós somos os ramos, temos que estar ligados na videira. E se nós não estivermos ligados na videira, nós não vamos poder fazer absolutamente nada. Eu quero chamar a sua atenção agora, onde nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo aqui um paralelo entre obras da carne, que é aquilo que é muito comum para nós fazermos como seres humanos pecadores, e fruto do Espírito. Porque quando Jesus ele disse lá que aquele que estiver ligado nele produzirá muito fruto, Jesus estava, obviamente, fazendo uma referência ao fruto do Espírito. E aqui nós encontramos esse paralelo. Obras da carne. Quais são as obras da carne? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que são contendas, ciúmes, iras, discórdias, brigas, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Então, essas são obras da carne. Tudo isso que nós acabamos de ler. Veja agora do outro lado, o paralelo, frutos do Espírito. Na realidade, o certo que é fruto do Espírito, não frutos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5, verso 22. Observe que nós não podemos produzir nada de bom, e aqui a primeira característica do fruto do Espírito é amor. Lembrando que a essência da lei é amor, a essência de Deus é amor. E o fruto do Espírito, ele produz em nós o amor. Uma pessoa, ela só pode realmente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e isso ela vai tendo esse amor a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo, a pessoa vai conseguir abranger então a guarda de toda a lei, de toda a lei. E Jesus foi mais enfático, né, que ao observar essas duas referências relacionadas ao amor, a pessoa estaria cobrindo toda a lei e os profetas. Somente essas duas referências. E o fruto do Espírito, a primeira característica do fruto do Espírito é o amor. Então, como eu posso realmente amar a Deus? Como eu posso realmente amar o meu próximo? Jesus disse: aquele que estiver ligado em mim produzirá muito fruto. Então, queridos, uma pessoa só pode produzir fruto do Espírito se estiver ligado em Jesus. Se a pessoa não estiver ligada em Jesus, naturalmente ela vai produzir obras da carne. Então, nós temos aí essa lista enorme de coisas. É claro, existem outras coisas relacionadas ali, que são obras da carne. Continuando, uma pessoa, para ser salva, ela precisa passar por 3 passos. E eu quero concluir aqui, como nós já fizemos, já falamos sobre o que é pecado e como o pecado afetou a humanidade, como o pecado nos afeta até os dias de hoje. Agora vem a questão da salvação. Muito bem, se eu sou pecador, se eu
estou contaminado pelo pecado, se eu nasci neste mundo contaminado, e se estou predestinado à morte, como posso fazer para me salvar? Então essa é a pergunta que muitos fazem. O que eu devo fazer para ser salvo? A salvação ela se dá em 3 passos. O primeiro é a justificação. Naquele momento em que a pessoa olha para si, ela reconhece que é pecadora, ela reconhece a sua condição, ela reconhece que ela não pode fazer absolutamente nada para apresentar diante de Deus como mérito para a sua salvação. Que isso seria uma afronta até aos anjos. Nós, seres humanos, não produzimos fruto de justiça a não ser se estivermos ligados em Cristo. Então, o primeiro passo, o pecador reconhece que é pecador. E a partir do momento que ele reconhece que é pecador, ele confessa o seu pecado e seus pecados, né, que podemos fazer essa definição, o seu pecado hamartia e seus pecados anomias. Dessa forma, porque hamartia leva à transgressão da lei. E a partir do momento que eu confesso todos os meus pecados e reconheço que sou pecador e aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, o que acontece? Aí vem a justificação. Jesus está no santuário celestial neste momento intercedendo por nós. Jesus, ele é o nosso intercessor. Quando um pecador aceita Jesus, Jesus ele imputa a sua justiça. E todos os pecados passados são perdoados. Todos. Veja aqui, justificação, salvo da penalidade do pecado. E veja que aqui nós encontramos, né, a questão do pecado no singular, que é exatamente a condição. Nós temos que ser salvos dessa condição. Quando o cristão aceita Jesus como Salvador. Veja o que está escrito em manuscrito 31 de 1911. Deus declara, não há um justo nenhum sequer, Romanos 3,10. Todos têm a mesma natureza pecaminosa. Todos são suscetíveis de cometer erros. Ninguém é perfeito. O Senhor Jesus morreu pelos que erram, a fim de que fossem perdoados. Não é nossa obra condenar. Cristo não veio para condenar, mas para salvar. Quando uma pessoa ela aceita os méritos de Jesus, Jesus imputa a sua justiça. Mas a justiça também ela deve ser comunicada. Por que ela deve ser comunicada? Porque no momento em que uma pessoa é batizada nas águas, e aqui é uma das condições também para a salvação, quando Nicodemos foi até Jesus, e Jesus disse para ele assim, Nicodemos, se você quer entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. E Nicodemos perguntou para Jesus, mas como? Como pode isso? Sendo eu um homem velho, voltarei para o ventre da minha mãe e nascerei segunda vez? E Jesus então disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Nascer da água e do Espírito é nascer do batismo. No momento em que a pessoa reconhece que é pecadora e ela aceita Jesus como Senhor e Salvador e ela é batizada, nesse momento então a justiça lhe é imputada. Mas há aqui um detalhe, a pessoa não deixa de possuir a condição pecaminosa. Ela ainda continua como pecadora. Ela continua como pecadora. Por isso que Jesus ainda continua no santuário celestial, nos comunicando a sua justiça. Olha o que está escrito aqui. O precioso, amorável, longânimo Jesus, quanto minha alma te adora. Que uma pobre, indigna e pecaminosa alma possa apresentar-se diante do Deus Santo, completa na justiça do nosso substituto e segurança. Maravilhai-vos, ó céus, e surpreendei-vos, ó terra, que o homem caído seja objeto de seu íntimo amor e deleite. Ele se regozija sobre eles com cânticos celestiais,
e o homem maculado pelo pecado, tendo se tornado purificado mediante a justiça de Cristo, é apresentado ao Pai livre de toda mancha e mácula de pecado. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios 5, 27. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8, 33. Observe que aqui Ellen White ela fala claramente que o homem maculado pelo pecado, tendo se tornado purificado mediante a justiça de Cristo, é apresentado livre de toda mancha e mácula do pecado diante de Deus. O homem pecador, que aceita Jesus como Senhor e Salvador, aquele que passa pelo batismo, ele é apresentado diante de Deus. E Deus agora não vê mais o homem maculado pelo pecado, mas sim, ele vê seu Filho, Jesus. É a justiça de Cristo que conta, não são os nossos atos. E essa justiça, ela é imputada e é comunicada. Por isso que o apóstolo João ele diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Esse é o justo, é o único justo. O segundo passo é a santificação. Então, o pecador reconheceu que é pecador, passou pelo batismo, mas o pecador ele não poderá entrar no reino de Deus nessa condição. Então, ele precisa passar ainda por mais 2 passos. A santificação é o próximo. E o que é santificação? Talvez aqui é onde nós temos uma das maiores divergências com aqueles que são perfeccionistas. Porque o perfeccionista, como nós lemos no início da última aula, o perfeccionista, ele acredita, por exemplo, que uma pessoa, quando ela nasce nesse mundo, por mais que ela seja maculada, ela vai conseguir vencer, guardar perfeitamente os mandamentos de Deus e viver sem pecar. Ele vai viver uma vida impecável, sem cometer nenhuma falha, nenhuma pequena falha. Aí é que mora o grande perigo. E eu vou demonstrar isso aqui. Porque a santificação não é um ato de um momento. Não quer dizer que a partir do momento que eu aceitei Jesus, fui batizado, naquele momento eu me tornei uma pessoa agora santa. Não. O pecador continua carregando ainda a sua condição. Ele continua ainda enfrentando as tentações, as limitações que o pecado ainda nos traz. É uma luta diária, é vencer cada dia unido a Cristo. Veja aqui, santificação, salvo do poder do pecado. Quando o cristão permanece em comunhão com Cristo, ainda o cristão é pecador, sujeito a pecar. O apóstolo João diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Observe aqui então, será que João, ele compreendia muito bem essa condição humana? Claro que ele compreendia. O fato de uma pessoa ter aceitado a Jesus, o fato de uma pessoa estar no processo da santificação, não quer dizer que essa pessoa não vá cometer uma falha. Erramos todos os dias. Certa vez eu estava conversando, até debatendo, não é, com um perfeccionista, e ele me disse uma frase que me assustou bastante. Ele disse assim, pastor, tem 2 anos que eu não peco. Eu fiquei impressionado com aquilo. Como uma pessoa tem a capacidade de dizer que tem 2 anos que não peca? E eu disse para ele assim, falei, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Você não pode dizer mais que tem 2 anos que você não peca, porque você está com raiva de mim. E você está demonstrando essa raiva
Você já imaginou isso? Na realidade, aquela pessoa, ela estava se levantando dentro da igreja para confrontar os pregadores que pregavam e que falavam ali a respeito das verdades da Bíblia e que ele não concordava. E eu disse para ele, olha, se você não concorda, então você não está no lugar adequado. Você deve procurar um lugar onde você vai se sentir bem, onde as pessoas ensinam aquilo que você acredita. Você observa isso. Então, um perfeccionista, quando ele afirma que uma pessoa pode viver uma vida isenta de pecado, ela está se colocando numa condição impossível. Observe, eu não quero que você pense o seguinte, que eu estou aqui, de alguma forma, dizendo que uma pessoa pode viver pecando. Não é isso. Eu estou dizendo que uma pessoa, mesmo depois de ter aceitado a Jesus como Senhor e Salvador, ela é possível ainda cometer pecado. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou dizendo que a pessoa pode viver cometendo pecado, como nós vamos ver aqui, que não é isso, não é? Então vamos aqui. A santificação, diz Ellen White, não é obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas da vida toda. Não se alcança com um feliz voo dos sentimentos, mas é o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. Observe essa ênfase. Não se podem corrigir os erros nem apresentar reforma de caráter por meio de esforços débeis e intermitentes. Só podemos vencer mediante longos e perseverantes esforços, severa disciplina e rigoroso conflito. Não sabemos quão terrível será a nossa luta no dia seguinte. Uma pessoa que aceita a Jesus como Senhor e Salvador, um pecador que passa pelo novo nascimento, ela enfrenta lutas, muitas provas, muitas tentações. Mas ela não pode recuar. Ela tem que continuar firme, ligada a Jesus. Porque quando a pessoa continua ligada a Jesus, mesmo reconhecendo a sua debilidade, a sua fraqueza, e essa pessoa confia plenamente em Jesus, ela vencerá a cada dia, a cada momento. Manuscrito 63, página 561, a autora ainda continua dizendo assim: enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto a quem possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. A santificação não se dá num dia. A santificação, ela leva a vida toda. E aqui ela continua dizendo assim: a pena da expiração, fiel à sua tarefa, conta-nos os pecados em que caíram Noé, Ló, Moisés, Abraão, Davi e Salomão. E que mesmo o forte espírito de Elias sucumbiu ante a tentação durante sua terrível prova. A desobediência de Jonas e a idolatria de Israel são fielmente relatadas. A negação de Cristo por parte de Pedro, a viva contenda entre Paulo e Barnabé, as falhas e fraquezas dos profetas e dos apóstolos, todas são expostas. Ali se acha diante de nós a vida dos crentes, com todas as suas falhas e loucuras, o que visa uma lição a todas as gerações que os seguissem. Ellen White não está falando aqui de pecadores não arrependidos. Ellen White está falando de pecadores convertidos. E ela está citando aqui Noé, Ló, Moisés, Abraão, Davi, Salomão, o profeta Elias, Pedro, Paulo. Ela está falando de grandes ícones da palavra de Deus, mas que todos eles tiveram provas, que todos eles em algum momento
cometeram falhas, mas não continuaram cometendo falhas. Caíram, se levantaram, receberam a justiça comunicada de Jesus e continuaram no caminho. Essa é a diferença entre aquele que reconhece a sua condição e reconhece que sem Cristo não pode fazer nada, e o perfeccionista que acha que pode viver uma vida isenta de pecado. Essa é a diferença. É muito sutil a diferença. Mas essa diferença, ela é muito perigosa. Você sabe por quê? Porque se uma pessoa, quando ela vai para a Bíblia e ela lê a Bíblia, e se na Bíblia houvesse somente relatos de pessoas sem falhas, como você agiria? Eu, particularmente, eu imagino o seguinte: eu vendo a minha própria condição, porque quanto mais me aproximo de Jesus, mais eu vejo que sou um pecador, e eu uso aqui as palavras do apóstolo Paulo, quando Paulo, olhando para a sua condição, assim, disse: eu sou um dos principais pecadores. É assim que eu me sinto. Como eu poderia encontrar paz? Como eu poderia encontrar esperança para a salvação se eu olhasse para a Bíblia e encontrasse só pessoas perfeitas, que nunca cometeu uma falha? Não. É por isso que Ellen White diz que esses relatos estão na Bíblia exatamente para nos dizer, para nos fortalecer, quando em algum momento houver um momento de fraqueza, e se em algum momento durante o caminho, se eu tropeçar, se eu cair, Jesus vai estar com suas mãos estendidas dizendo: filho, levanta-te e continua. Continue, continue. Houvesse eles sido isentos de fraquezas, diz ela, teriam sido mais que humanos, e nossa natureza pecaminosa desesperaria de atingir nunca a tal grau de excelência. Olha só isso. Quando alguém poderá dizer que atingiu tal grau de excelência? Ellen White diz: nunca. Nunca uma pessoa poderá dizer. Por mais que haja um alvo. E esse alvo deve ser seguido. O nosso alvo é Cristo. Nós devemos imitá-lo, nós devemos buscar viver, nós precisamos alcançar o caráter de Cristo. Mas eu vou dizer uma coisa para você: esse alvo, ele é projetável. Quanto mais me aproximo desse alvo, mais ele se distancia e mais eu vejo a minha condição. Vendo, porém, onde eles lutaram e caíram, onde se animaram outra vez e venceram mediante a graça de Deus, somos animados, induzidos a avançar e passar por cima dos obstáculos que a natureza degenerada nos coloca no caminho. Vidas que Falam, Meditação Matinal de 1971. Nós, quando olhamos esses exemplos, nós podemos aplicá-los em nossa vida, ter esperança que se eles venceram da mesma condição que nós também podemos vencer. Nós vamos alcançar. E eu quero concluir agora com o último passo para a salvação, que é a glorificação. Salvo da presença do pecado, a glorificação é a culminação da salvação um todo, não é? Quando o pecador ele é salvo da presença do pecado. Então, na justificação, ele passou pela justificação, passou pela santificação e agora vai ser glorificado. E isso se dará por ocasião da volta de Jesus, quando o cristão for transformado de corpo pecaminoso, corruptível, para um corpo incorruptível. Esses 3 estágios são atos de Deus. Não são atos humanos, são atos de Deus. Olha aqui, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 33. Quando os seres humanos receberem carne santa, não permanecerão na terra, mas serão levados ao céu. Se bem que o pecado seja perdoado nesta vida, seus resultados não são agora inteiramente removidos. É por ocasião da sua vinda que Cristo deve transformar nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Coisa fantástica.
Que coisa fantástica, meus queridos. Na glorificação, o apóstolo Paulo ele dá uma ênfase extraordinária, porque ele diz assim, esse corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Esse corpo que é contaminado pelo pecado, manchado pelo pecado, será transformado em um corpo glorificado, perfeito, santo sim agora, santo, livre do pecado. E aí, meus queridos, teremos o privilégio e a oportunidade de ir para o céu e de podermos estar diante de um Deus santo, de um Deus perfeito. Deus, a santidade de Deus, a divindade de Deus não combina com o pecado. Por isso que Lúcifer e 1/3 dos anjos foram expulsos do céu. Porque o pecado não pode habitar a Nova Jerusalém. E quando nós, pecadores, formos resgatados, nós seremos então transformados, glorificados, livres do pecado agora, poderemos ascender aos céus e estar diante do trono de Deus e viver com o nosso Deus pela eternidade. Que possamos confiar nessa promessa maravilhosa da salvação, essa promessa maravilhosa da vinda de Jesus, e entendermos a nossa condição, mas entender que o nosso Deus está ao nosso lado. Que se continuarmos unidos a Jesus, nós vamos vencer o pecado a cada dia. E se em algum momento fraquejarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. E Ele nos comunicará sua justiça. E Ele, por meio do Espírito Santo, transformará o nosso caráter. Esta obra que Cristo iniciou em nós, Ele vai terminar, preparando-nos então para o reino celestial. Que Deus lhe abençoe ricamente, que você entregue plenamente sua vida a Jesus. Até a próxima aula.